Olá, tudo bom? Sou o Márcio Batista, do Grupo Teatro Cultura, mas hoje vou falar sobre quadrinhos. O quadrinho de hoje é um quadrinho da Marvel, que saiu nessa revista aqui. É um crossover do Homem-Aranha com a Sonja. Esse quadrinho essa história saiu no Brasil 2 vezes. Essa aqui foi a segunda vez, na Marvel Especial número 6, do editor Abril. E a primeira vez foi na revista do Homem-Aranha número 2, que é essa edição aqui, também pela Abril. Eu acho que infelizmente essa história nunca mais vai sair no Brasil, porque a Marvel não tem mais direito da Sonja, então esse crossover não sei se vai ocorrer novamente. Se bem que teve uma outra história da Sonja com o Homem-Aranha e tal. Mas vamos para a história aqui. Essa história aqui, Demônios do Passado, foi feita pelo roteiro do Chris Claremont com a ajuda do John Byrne. E os desenhos são do John Byrne. Então temos aqui o Homem-Aranha passando em Nova York, temos um museu aqui. Então a gente já entra no museu. Enquanto o Homem-Aranha está indo para casa, o Vigia Noturno está vendo uma coisa estranha acontecendo, que está tendo uma exposição de artigos lá da antiga Hircânia, né? E começa a ter um brilho numa joia. Quando o guarda pega essa joia, acontece alguma coisa que a gente ainda não sabe o que. Mas o Peter Parker, o Homem-Aranha se transforma em Peter Parker, se encontra com a Mary Jane e eles decidem sair. Então eles pegam lá o táxi e tal. Só que, quando eles passam na frente daquele museu, eles veem um fogo místico estranho, né? Peter Parker já para, assim, ele fala pra Mary Jane, vamos dar uma parada aqui, porque já tá acontecendo uma coisa estranha, vou fotografar isso lá pro Clarim Diário, né? Então ele some de vista, veste a roupa do Homem-Aranha, mas só que ele já é surpreso e é pego por alguns tentáculos místicos aqui, tá vendo? A Mary Jane fica um pouco perdida, porque ela fala assim, ela vai procurar o namorado, não tá, né? E ela decide entrar no museu também. Enquanto o Homem-Aranha está sendo aqui, capturado por esses monstros, a Mary Jane está aqui atrás, perto da espada da Sonja, que está em exposição, e a espada começa a emitir o mesmo brilho que emitiu aquela joia. E a Mary Jane, o corpo da Mary Jane some e no lugar vem a Sonja. Então a gente descobre o que aconteceu com o Vigia Noturno. O Vigia Noturno se tornou no tal do feiticeiro, naquele Kulaga, que é o inimigo da Sonja, do Conan e tal. Então, aí tem uma coisa bem interessante nessa história, porque a Sonja não fala inglês, né? Então ela fala o dialeto antigo lá da Hircânia. Então, quando ela começa a falar, ela não consegue entender o que o Homem-Aranha fala, né? Os dois falam línguas diferentes. E ela vê o Homem-Aranha fantasiado e fala assim, não, esse cara deve ser um demônio, né? Junto com eles. Então, ela considera ele como inimigo. Então, ela já começa a lutar contra ele. Mas, rapidamente, o Kulaga, esse fulano aqui, né? O feiticeiro aparece e já imobiliza os dois. Então, no próximo quadrinho, a gente vê tanto o Homem-Aranha quanto a Sonja aqui já crucificados. Tem um poço aqui, um sacrifício mesmo, né? Aí o fulano se apresenta e tudo mais, tal. O Homem-Aranha não entende, porque também não fala a língua dele, né? Mas o feiticeiro não contava com a força do Homem-Aranha, que ele já se solta. O Homem-Aranha percebe que a Sonja também não é sua inimiga. Então ele solta ela. Com esse ato ela entende que os dois são do mesmo lado. E começa uma luta contra o feiticeiro. Só que o feiticeiro, tem um momento aqui que o Homem-Aranha se joga em cima dele com os raios. E os dois atravessam a janela e vão parar lá na cidade, né? Na rua. E a cidade já tá com um monte de gente tentando ver o que está acontecendo e a polícia, né? Só que nesse momento o Homem-Aranha tem uma ideia, né? Dá um murro no feiticeiro aqui. Ele vê o brilho da joia do feiticeiro e arranca. Quando ele tira a joia do pescoço do feiticeiro, o feiticeiro volta a se tornar o Vigia Noturno, que está desmaiado. E assim que o Kulaga sai dessa dimensão, sai dessa época, a Sonja percebe que também ela não precisa mais estar ali. Então o feitiço que trouxe ela para combater o feiticeiro a transporta novamente para a época dela e ela se desvanece, dando lugar a Mary Jane.
E essa é a história. Uma história bem interessante, bem desenhada, que eu realmente não sei se vai sair novamente no Brasil. Você conhecia essa história? Você já teve essa revista ou essa outra do Homem-Aranha número 2? Então é isso, gente. Se curtiu, compartilha. Deixa os comentários aí. Um grande abraço e até mais.